Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Segunda semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel 24, 3, 21. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens, até aos rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou, eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor meu rei. Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura te fazer mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos, na gruta. Renunciando a matar-te, poupei-te a vida, porque pensei: Não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor, e meu pai. Presta atenção, e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando me tirar a vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio, por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto, e uma pulga. Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa, e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora, eu sei com certeza que tu serás rei, e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 56. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga minha alma. De vossas asas à sombra me achego até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refulja na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou esta reconciliação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 3, 13 e 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje a palavra nos convida a contemplar duas atitudes que revelam o coração segundo Deus, a misericórdia e a missão.
Na primeira leitura, encontramos Davi diante de Saul, seu perseguidor. O contexto histórico é marcado por tensões políticas. Saul, primeiro rei de Israel, teme perder o trono para Davi, escolhido por Deus. Em meio a esse cenário, Davi tem a oportunidade de eliminar seu inimigo, mas não o faz. Por quê? Porque reconhece em Saul, o ungido do Senhor. Essa expressão nos lembra que, na cultura hebraica, a unção era sinal da eleição divina. Davi compreende que não pode tomar para si aquilo que pertence ao desígnio de Deus. Ele prefere confiar na justiça divina, mesmo sendo injustiçado. Que lição para nós que tantas vezes queremos resolver tudo com nossas próprias mãos. Davi nos ensina que a verdadeira grandeza está em respeitar a vontade de Deus e agir com misericórdia, mesmo diante da perseguição. O Salmo 56 ecoa esse sentimento. Piedade, Senhor, tende piedade, pois em vós se abriga a minha alma. Em tempos de tormenta, o salmista se refugia sob as asas do Senhor. Essa imagem é belíssima. Como um pássaro protege seus filhotes, Deus nos acolhe em sua sombra. Em meio às injustiças não estamos sozinhos. Ele envia sua graça e verdade, sustentando-nos na fidelidade. No Evangelho, Jesus sobe ao monte e chama os que ele quis. O monte, na tradição bíblica, é lugar de encontro com Deus, de revelação. Ali, Cristo escolhe os 12, não por mérito humano, mas por amor gratuito. Dá-lhes uma dupla missão: estar com ele e ser enviados. Antes de qualquer ação, o discípulo é chamado à intimidade com o Mestre. Só quem permanece com Cristo pode anunciar com autoridade e expulsar os demônios que escravizam o mundo. Curiosamente, entre os escolhidos está Judas Iscariotes, que o trairá. Isso nos mostra que a vocação é dom, não garantia de santidade, requer resposta livre e perseverante. A atitude de Davi diante de Saul é um ícone da virtude cristã da misericórdia, que Santo Agostinho descreve como o amor que se inclina para socorrer a miséria. Ao poupar a vida do ungido, Davi antecipa o ensinamento de Cristo: amai os vossos inimigos. O termo ungido, em hebraico Mashiach, indica aquele consagrado por Deus para uma missão, sinal da eleição divina, e nos remete à unção sacramental que recebemos no batismo e na confirmação, tornando-nos participantes do sacerdócio real, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica. A liturgia de hoje, ao proclamar este episódio, nos insere na pedagogia divina que prepara o coração para a reconciliação, tema central do tempo comum. Deus é juiz, mas também Pai que reconcilia. São João Crisóstomo, comentando a paciência de Davi, afirma: nada torna o homem tão semelhante a Deus quanto perdoar os inimigos. No Evangelho, Jesus sobe ao monte, lugar de revelação e intimidade, e chama os 12 para estar com ele, antes de enviá-los. Esse duplo movimento, contemplação e missão, é a essência da vida cristã. Como recorda São Gregório Magno, a ação deve nascer da contemplação. Assim, a escolha dos apóstolos não é um privilégio humano, mas um dom gratuito que exige resposta fiel. E eu, será que tenho vivido minha unção batismal como Davi, com humildade e confiança, ou tenho buscado impor minha vontade? Irmãos e irmãs, diante de qualquer ofensa, escolham perdoar e rezar pelo outro, lembrando que a verdadeira força está na mansidão. Quantas vezes nos sentimos injustiçados como Davi? A tentação é revidar, falar mal, cortar o outro com palavras duras. Mas o Evangelho nos pede outro caminho: misericórdia e confiança. No trabalho, na família, nas redes sociais, podemos escolher não levantar a mão contra o ungido do Senhor, isto é, não ferir a dignidade do outro. E como os apóstolos, somos chamados a subir ao monte da oração diária, para depois descer e evangelizar com gestos concretos, uma palavra de paz, um ato de perdão, um convite à esperança. Deus nos chama à misericórdia e à missão. Como Davi, sejamos instrumentos de paz. Como os apóstolos, permaneçamos com Cristo para sermos enviados. Tenho confiado na justiça de Deus ou tenho buscado vingança com minhas próprias mãos? Hoje, diante de qualquer conflito, escolha o silêncio que constrói e a oração que reconcilia. E reserve um tempo para estar com Jesus, para que sua presença transforme seu coração. Oremos. Senhor, Deus da misericórdia e da paz, hoje me coloco diante de Ti com o coração inquieto pelas tensões do mundo e pelas feridas que carrego. Ensina-me, como ensinaste a Davi, a não levantar a mão contra ninguém,
nem ferir com palavras duras aqueles que me perseguem ou me incomodam. Dá-me a coragem de escolher o caminho da mansidão, mesmo quando tudo em mim clama por vingança. Que eu confie na tua justiça e não na minha impaciência, lembrando que a verdadeira vitória é amar quando tudo parece convidar ao ódio. Senhor Jesus, que subiste ao monte para chamar os que quiseste, chama-me também hoje para estar contigo. No meio da correria das redes sociais que inflamam discussões, das notícias que geram medo, ajuda-me a subir ao monte da oração, desligando por alguns minutos as vozes do mundo para ouvir a tua voz. Dá-me um coração disponível para a missão, que eu seja presença de paz no trânsito caótico, no ambiente de trabalho competitivo, na família onde às vezes falta diálogo. Que minhas palavras sejam sementes de reconciliação e não de divisão. Espírito Santo, força que renova, inspira-me gestos concretos. Hoje quero perdoar quem me ofendeu, quero enviar uma mensagem de paz a quem está distante. Quero silenciar diante da provocação e responder com oração. Ensina-me a ver no outro um ungido do Senhor mesmo quando suas atitudes me ferem. Que eu seja instrumento de comunhão, lembrando que a minha unção batismal me faz discípulo e missionário. Senhor, que a minha vida seja reflexo da tua misericórdia. Que eu não apenas fale de amor, mas o pratique nas pequenas coisas. Um sorriso para quem está triste, um tempo para ouvir quem precisa, uma ajuda concreta a quem sofre. Hoje quero viver o Evangelho com simplicidade e coragem, porque sei que tu me escolheste para estar contigo e para levar tua paz ao mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.